Uau, eu sempre gosto de gravar vídeos falando sobre experiências, momentos, tudo aquilo que eu vou vivendo e as possibilidades e oportunidades as quais o grande Criador do Universo permite que eu venha realizar, ser e vivenciar. E hoje eu quero falar para vocês sobre as fases da vida, que na verdade são 4 fases da vida. Eu vou descrever da seguinte forma: nós vivemos as seguintes fases da vida: nascimento, crescimento, maturidade e declínio. E aí eu vou tentar explicar para vocês de uma maneira muito simples e objetiva para que você possa compreender o que acontece em cada fase da vida. A primeira fase é o nascimento. No nascimento a gente passa a compreender que nós não sabemos nada e que nós precisamos aprender tudo. Ou seja, é um momento de completa descoberta, é um momento onde a gente está sendo apresentado a situações que antes a gente nem sabia que essas situações existiam, e tudo na nossa vida passa a ser uma novidade, quando na verdade para todos aqueles que já estão aqui e que recebem a nossa presença, é tudo hipernatural, que eles já passaram por essa fase, esse processo do nascimento. Aí a segunda fase vem a fase do crescimento. Durante o crescimento a gente é colocado como se fosse um laboratório e as pessoas passam a nos analisar o nosso comportamento, a gente passa também a filtrar o comportamento de outras pessoas, ou seja, a gente acaba sendo influenciado pelo comportamento dos nossos pais, dos nossos familiares, a gente acaba sendo influenciado na fase do crescimento pelos nossos colegas de escola, pelos nossos colegas de bairro, e aí a gente vai aprendendo comportamento, a gente vai adquirindo hábitos que talvez não sejam hábitos tão bons. Na maioria das vezes são hábitos nocivos, mas nessa fase do crescimento a gente acabou de sair do nascimento e a gente entra na segunda fase e a gente não está tão preparado para enfrentar a vida. E aí a gente compreende o seguinte, que tudo aquilo que as pessoas nos ensinam está correto. E aí a gente passa a fazer as coisas com um padrão de comportamento repetitivo, sem ao menos questionar se aquilo faz sentido para a nossa vida ou não. Mas porque o outro faz aquilo, a gente deve fazer ou a gente tem que fazer. E aí a gente passa a ouvir os conselhos dos nossos pais, que receberam conselhos dos seus pais, que porventura foram educados pelos nossos avós. E aí a gente começa a pensar o seguinte: caramba, eu tenho que fazer isso porque é um padrão de comportamento. Aí minha mãe fala o seguinte: olha, você vai ter que estudar para conseguir um bom emprego, na sequência você vai ter que conseguir uma mulher direita, você vai ter que se dedicar para caramba, conseguir um trabalho e aí criar os seus filhos, sustentar uma família. É essa cultura que nos é entregue durante a nossa fase de crescimento. E durante o crescimento a gente não sabe para onde a gente quer ir, a gente não sabe verdadeiramente o nosso desejo, a gente não tem uma noção clara de tudo aquilo que a gente quer fazer, do que a gente quer ser no mundo, e a gente acaba sendo influenciado e por muitas vezes manipulado. Aí vem uma fase interessante, que é a terceira fase. A terceira fase a gente já passou por esse crescimento, a gente já passou pela dor, a gente já passou pela perda, a gente já passou pelas vitórias, a gente já enfrentou os revés da vida temporários, os fracassos, as desilusões, a gente já foi atingido, magoado pra caramba pelas pessoas, a gente já está calejado. Várias experiências que a gente tentou fazer, nós fomos bem-sucedidos, outras nós fomos reprovados nessas experiências e tudo deu errado. E aí a gente entra em uma fase interessante, que é a terceira fase. A terceira fase é a maturidade. Na maturidade a gente já sabe verdadeiramente aquilo que a gente quer, a gente já está saturado das coisas negativas. O ambiente que a gente frequentava no passado, na fase do crescimento, na fase da maturidade, já não faz mais sentido na nossa vida. Comportamentos que nós tínhamos anteriormente passa a não ter nenhuma identidade com o nosso propósito de vida, e nessa fase da maturidade é que a gente compreende o seguinte: o quanto de tempo, o quanto de oportunidade a gente perdeu, a gente deixou passar na nossa vida, simplesmente porque nos ensinaram tudo errado. Hoje, na fase da maturidade, eu percebo, as escolas elas não existem para educar as pessoas, as escolas elas existem para manipular. Todas as pessoas que passam pela sala de aula, elas serão catequizadas, elas serão doutrinadas a seguir um modelo de família, um modelo de negócio, um modelo de trabalho, que na maioria das vezes não funciona. Ou seja, a gente é condicionado a fazer coisas que o sistema já sabe que vai dar errado. Mas por que dar errado é interessante para eles? Porque a gente irá sempre continuar tendo a necessidade de aprender coisas novas. E aí o sistema não te ensina aquilo que verdadeiramente é salutar para a nossa vida, é importante para a nossa vida.
Mas, Mário, o que é importante para a minha vida, o que é importante para a sua vida? A gente aprender que o poder do ser humano está no pensamento. E a gente ser ensinado que o poder do pensamento vem no campo espiritual, que o pensamento não tem nada a ver com a questão do material. Tudo aquilo que nós imaginamos, tudo aquilo que nós focamos, tudo aquilo que nós pensamos, nós atraímos e nós trazemos para o nosso mundo e para o plano físico. Então, a partir do momento que nós tivermos uma consciência dentro dessa terceira fase da maturidade, a gente vai viver muito melhor. Mas só que acontece uma coisa, mesmo você tendo maturidade, mesmo você adquirindo conhecimento, mesmo você subindo aos degraus, aos pontos, aos pódios mais altos dessa vida, você vai compreender que vai chegar uma idade, vai chegar um período, vai chegar um tempo na sua vida que a sua vida vai entrar na quarta fase. A quarta fase é a fase do declínio. É onde as coisas que a gente já aprendeu na segunda e na terceira fase não faz mais sentido porque o mundo vai mudando. O mundo se transforma muito rápido. A velocidade com que as coisas acontecem, a velocidade com que novas experiências são colocadas à nossa disposição é intensa. Então o ser humano que ele não resolver aprender a transmutar cada dia o conhecimento, a buscar mais conhecimento, ele irá se tornar um presidiário do sistema, ele irá se tornar alguém manipulado, alguém frágil, e ele não vai conseguir nunca se libertar e ser uma pessoa altruísta, uma pessoa que saiba verdadeiramente cuidar da sua vida. E um dos meus propósitos hoje com os meus vídeos é exatamente promover essa transformação na sua vida. Falar para você o seguinte, que o poder está no seu pensamento e que você inevitavelmente vai ter que viver essas 4 fases da vida. Nascimento, crescimento, maturidade e declínio. E que você não vai poder superar uma fase sem ultrapassar todos os ensinamentos da outra fase. Então se prepare, ninguém consegue se manter embaixo o tempo todo, ninguém consegue se manter por cima o tempo todo, e a vida é uma montanha-russa emocional de altos e baixos. Então aprenda a cada dia a adquirir conhecimento. Quando você adquire conhecimento, você aprende a pensar. E quando você aprende a pensar, você se liberta. Pega esse código e abraça para a vida. Isso é sempre uau! Uau!